Glória a Deus. Olá, gente. Boa noite, graça e paz. Amém? Sempre bom, né? Nos reunirmos para adorar a Deus, para bendizer ao seu santo nome e, a partir disso, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco, ao nosso coração. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos, da pastora Lúcia, dos demais obreiros aqui que sempre trabalham muito em prol da obra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Amém? Bom, Apocalipse, texto para a gente meditar aqui esta noite. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 4. A gente vai ler os versículos 1 e 2, tá bom? Livro do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículos de número 1 e 2. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Amém? Bom, o livro do Apocalipse é o livro da Bíblia que mais contém a palavra trono. Ao todo, para você ter uma ideia, são 47 ocorrências. Ou seja, é um livro que muito fala do trono de Deus. Logo no capítulo 1, versículo 4, quando João dá a sua saudação, ele faz menção dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Nos capítulos 2 e 3, que são as 7 cartas para as igrejas da Ásia, a última carta é a carta para Laodiceia, que contém a última promessa que Jesus faz a uma igreja, e a promessa é: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu me assentei no trono com o Pai. No capítulo 4, que é o capítulo que lemos, é a própria visão do trono de Deus, quando João vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, cercado por 24 anciãos, seres viventes, e toda essa visão maravilhosa que o capítulo 4 narra. No capítulo 5, esse alguém que está assentado no trono tem um livro em suas mãos que ninguém consegue ler, a não ser o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. No capítulo 6, o livro desse que está assentado no trono finalmente é aberto, e conforme cada selo desse livro é quebrado, alguns flagelos são lançados sobre a terra, de maneira que quando se quebra ou quando se abre o último selo, alguém grita: livrai-nos da ira daquele que está assentado sobre o trono. No capítulo 7, João vê uma multidão em pé diante do trono de Deus. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos o toque de 7 trombetas. Todas essas trombetas são tocadas por 7 anjos que estavam em pé diante do trono de Deus. No capítulo 12, o dragão, que é o diabo, persegue a mulher com a finalidade de matar seu filho, que entendemos ser uma alusão a Jesus Cristo. Só que o filho, ele é arrebatado aos céus, e a Bíblia fala, Apocalipse 12, versículo 5, que quando ele é arrebatado aos céus, ele é levado ao trono de Deus. Capítulo 13, não se fala do trono de Deus, mas se fala daquela ou daquele que se opõe ao trono de Deus, que é o dragão, junto com as suas 2 bestas. E a Bíblia fala em Apocalipse 13, verso 4, que o dragão concedeu o seu trono à besta que subiu do mar, que é aquele que vai desafiar o governo de Deus. No capítulo 14, João vê 144 mil selados que estão entoando um novo cântico diante do trono de Deus. Do capítulo 15 ao capítulo 16, nós temos o derramamento de 7 taças. E quando se derrama a última taça, ouve-se uma voz ao lado do trono de Deus dizendo: está feito, ou seja, a obra foi realizada. No capítulo 17 e 18, novamente não se fala do trono de Deus, mas se fala da Babilônia. E o texto diz em Apocalipse 17, verso 17, que tudo que eles fazem, na verdade, é para cumprir
a vontade de Deus. No capítulo 19, ouve-se uma outra voz no trono, e essa voz que convida, venham às bodas do Cordeiro, porque a noiva preparada já está. No capítulo 20, o trono de Deus se manifesta, branco, puro, poderoso, e toda a humanidade é convidada a ser julgada por aquele que está assentado no trono. No capítulo 21, novamente, aquele que está no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E no capítulo 22, um rio flui do trono de Deus, e João descreve que na Nova Jerusalém está o trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o Apocalipse não é para falar de besta, de tragédia, de flagelos, de juízo. Não é esse o tema principal do livro. O Apocalipse é para falar do trono de Deus. É para dizer que tudo o que acontece tem um que está sentado num alto e sublime trono, de maneira que governa tudo o que acontece, para que todas as coisas fluam de maneira a cumprir os seus propósitos eternos. Eu preciso lhe dizer que esse mundo pode estar um caos, mas ele não está desgovernado. Esse mundo pode estar caótico, mas ele não está desgovernado, porque ainda existe um trono, ainda existe alguém assentado nesse trono, e ainda existe alguém que, aconteça o que acontecer aqui na terra, o seu governo não tem fim. O seu poder não está sob disputa, a sua vontade continua sendo soberana, a sua presença continua sendo majestosa, e a ele todo joelho, quer no céu, quer na terra, ou debaixo da terra, tem que reconhecer: aquele que está no trono deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Esse Deus que está assentado no trono, é Ele que conduz a história. Se você lê Apocalipse 1, verso 1, João já começa dizendo: revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que brevemente vão acontecer. Aí no capítulo 2 e no capítulo 3, ele aprende o que é que estava acontecendo, ou seja, o que acontecia com as 7 igrejas. Quando chega o capítulo 4, que é o que lemos, João é arrebatado aos céus, e alguém diz para ele: olha, agora sim eu vou te mostrar o que brevemente vai acontecer. Mas antes que João veja o futuro, ele vê que tem um trono e que tem alguém assentado no trono. É uma mensagem sendo transmitida, que o que vai acontecer não são eventos aleatórios. O que vai acontecer não são eventos desgovernados. Tudo o que iria acontecer é sob a gestão e a soberania daquele que está assentado sobre o trono. Nosso país é um país que tem uma divisão política muito acentuada, mas não é só o nosso país. Nós vivemos numa época em que a disputa de poder é cada dia mais acalorada, mas eu preciso reforçar que o nosso Deus não se submete a um processo eleitoral. Nosso Deus não tem um número para você escolher lá na urna eletrônica. Vote em quem você quiser votar, o meu Deus continua sentado sobre um grande trono. Ganhe o partido que for, o meu Deus continua sentado num alto e sublime trono. O poder dele não pode ser ameaçado. O governo dele não está em disputa. Ele ainda é o dono dos céus e da terra. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quando Nabucodonosor teve uma visão ou teve um sonho de uma estátua que representava cada império mundial, Daniel revelou o significado. E sabe o que Daniel disse para ele? Daniel 2, versículo 20 e 21, Daniel fala: seja bendito o nome do Senhor para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele que movimenta o tempo e a estação, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Salmo de número 22, versículo 28, o salmista também diz: o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Salmo 33, versículo de número 10, o salmista fala: o Senhor desfaz o conselho das nações, ele quebranta o intento dos povos. Salmo 103, verso 19, ele diz: o Senhor
Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, como o salmista diz, onde está o Senhor? O meu Senhor não está na Câmara dos Deputados, não está no Palácio do Planalto, o meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E enquanto ele estiver lá, no final, a vitória do povo de Deus está garantida. O mal não vai prevalecer, porque tudo no final vai fluir para a glória daquele que está assentado no trono. Dito isso, a gente precisa refletir sobre quais são nossos deveres ou nossos propósitos em relação àquele que está no trono. Primeiro propósito que todos nós temos em relação ao trono de Deus. Todos nós temos o propósito de servir ao que está no trono. No Apocalipse, todo mundo que se aproxima do trono de Deus tem que prestar serviço a ele de alguma forma. Os 24 anciãos o servem, os 4 animais viventes o servem, a multidão em pé no capítulo 7 o serve, e a multidão na Nova Jerusalém o serve. Todo mundo que se aproxima do trono de Deus precisa prestar serviço àquele que está no trono. Logo, qual é o nosso propósito enquanto cristãos? Primeiro, servir ao que está no trono. Eu sei que isso que digo pode parecer um tanto quanto redundante, porque todos nós sabemos que é missão nossa servir a Deus, mas às vezes nos esquecemos disso. Nos esquecemos quando pensamos que o ministério é para a nossa própria glória. Nos esquecemos quando achamos que na igreja a gente faz o que bem entende. Nos esquecemos quando pensamos que somos crentes independentes que podem fazer do seu ministério ou da sua vida cristã aquilo que bem pensa. Mas quando a gente se conscientiza que tem alguém assentado no trono, tudo que eu faço aqui não deve ser para minha glória, não deve ser para minha fama, não deve ser para meu reconhecimento. Tudo que fazemos aqui é para a glória, para a fama e para o reconhecimento de quem está assentado no trono. Os 24 anciãos entenderam isso. Quando você lê Apocalipse 4, no versículo 4, a Bíblia fala que ao redor do trono de Deus havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos e tendo sobre sua cabeça coroas de ouro. Prestou atenção nessas figuras? Eles tinham 24 tronos, estavam com vestes brancas e coroa de ouro na cabeça. Quem é que esse grupo representa? Esse grupo representa a totalidade do povo de Deus. 24 é a soma de 12 mais 12. No Antigo Testamento temos 12 tribos, no Novo Testamento temos 12 apóstolos, a soma de ambos os grupos dá 24. Então os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. Aí olha que coisa curiosa, a Bíblia fala que eles estavam assentados em tronos, o que indica que eles tinham autoridade, eles tinham poder. A Bíblia fala que eles tinham vestes brancas, o que indica que eles tinham pureza. A Bíblia fala que eles tinham coroas de ouro na cabeça. Essas coroas eram aquelas dadas para os atletas quando venciam competições. Então eram pessoas ou eram seres vitoriosos. Eles têm poder, eles têm pureza e eles têm vitória. Mas algo interessante acontece quando esses 24 anciãos olham para aquele que está sentado no trono, eles largam seus tronos, se prostram diante daquele que é maior, pegam as suas coroas e lançam aos pés dele, e diz assim: digno é o Senhor, criou todas as coisas, de receber honra, glória, louvor e majestade. Ou seja, quem tem seus próprios tronos não permanece em seus tronos quando vê aquele que está num trono maior. Até aqueles que têm coroa na cabeça não suportam ficar com as suas coroas na cabeça diante daquele que está sentado no trono. O que significa? Significa que, independentemente dos cargos que tenhamos, independentemente dos dons, dos talentos, das habilidades que a gente tenha, independente das vitórias, das conquistas, das realizações que temos diante do trono de Deus, nós não somos
absolutamente nada. A única coisa que nos resta é largar a nossa pose, largar o nosso título, largar a nossa ostentação, largar aquilo que nos torna famosos, grandiosos, interessantes, inteligentes, pegar tudo isso, largar ou lançar diante de Deus e dizer: o Senhor merece adoração, o Senhor merece louvor, o Senhor merece glória. Eu não quero coroa na minha cabeça, eu não quero trono para me assentar, se eu estou diante daquele que é digno de todo louvor, toda adoração e toda majestade. Quando a gente entende o que é servir ao trono de Deus, a gente nunca mais quer glória nenhuma para nós. A gente quer que toda a glória vá para Ele. 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu trabalhei muito mais do que os outros, mas não eu, a graça de Deus que está comigo. João 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, e aquele que está em mim, esse dá fruto. Sabe por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Nós somos totalmente dependentes daquele que está no trono. Se você prega, é porque o trono te capacita. Se você louva, é porque o trono te capacita. Se você lidera, é porque o trono te capacita. Se você vence, é porque o trono te capacita. Essa coroa bonita que você coloca na cabeça é o trono que te deu. Esse trono, ou essa cadeira, ou essa posição que você ocupa, foi o trono que te permitiu. Quando você entender isso, você vai largar tudo aquilo que te traz glória, fama e reconhecimento, e vai fazer como os 24 anciãos, vai se prostrar diante dele e vai dizer: a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua, porque tudo é dele, por ele e para ele. Quando a gente reconhece que está servindo ao trono, é do trono que a gente recebe, sabe o quê? Renovo e ânimo para poder seguir em frente. Por que eu estou dizendo isso? Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, o texto diz: por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Prestou atenção? A Bíblia fala que a multidão que serve ao trono de Deus é amparada por aquele que está no trono, ou seja, recebe sombra, recebe refrigério. No verso 17 diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O texto está dizendo que quem serve ao trono vai receber do trono sombra e água fresca. Quem serve ao trono vai receber do trono sombra e água fresca. Ou seja, o que significa isso? Quando eu sirvo ao trono de Deus, Deus me dá ânimo, força, coragem, refrigério, renovo para eu continuar servindo. Sabe o que isso significa então? Que se eu estou muito cansado de servir, se eu estou muito cansado de trabalhar no reino de Deus, se eu estou muito cansado de fazer as coisas no reino de Deus, talvez seja porque eu me esqueci de quem é que eu estou servindo. Eu me esqueci de servir ao trono, estou servindo à estrutura, estou servindo às quatro paredes da igreja. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Quem serve a isso aqui se cansa. Quem serve a PIB se cansa. Quem serve as pessoas se cansa. Quem serve a estrutura se cansa. Quem serve a denominação se cansa. Servir a religião é cansativo. Servir ao trono não. Quando servimos ao trono, do trono eu recebo sombra e água fresca. Quando Elias estava fugindo de Jezabel e pensando em morrer, um anjo do Senhor veio até ele com um pedaço de pão, com um pouquinho de água, e diz: meu filho, vai caminhar um pouco mais, porque você tem muita coisa a fazer pela frente. Servir aos homens cansa, servir a religião cansa, mas quando eu sirvo ao trono, eu não me canso de servir, eu não me canso de trabalhar, porque Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão. Se você chegou aqui cansado, meu irmão, lembre do que Jesus disse: se alguém está cansado, venha até mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Servir ao trono de Deus não cansa, porque aquele que está no trono renova nossas forças, nos dá sombra, nos dá água e nos faz caminhar um pouco mais. Nós servimos a igreja em decorrência de servir ao trono. Quem serve a igreja só por servir a igreja está fadado ao cansaço. Mas quando servimos a igreja como consequência de servirmos ao trono de Deus, na hora que eu estou cansado, o Senhor me refrigera. Na hora que eu estou cansado, o Senhor me renova. Na hora que eu estou pensando em desistir, o trono fala assim para mim: não vai parar de jeito nenhum. Você vai um pouco mais, você vai caminhar um pouco mais, você vai até o final, porque do trono nós temos água, temos força, temos ânimo para seguir um pouco mais. Quando a gente serve ao trono, presta bem atenção, quando a gente serve ao trono, a gente se ocupa com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. Guarda isso. Quando servimos ao trono, nós não nos ocupamos com aquilo que é passageiro, a gente se ocupa com aquilo que é eterno. Por que eu estou dizendo que servir ao trono de Deus nos ocupa com algo eterno? Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, o texto diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Prestou atenção? Na eternidade nós vamos continuar servindo ao trono de Deus. Yuri, o que nós vamos fazer lá no céu ou lá na Nova Jerusalém? Nós vamos continuar servindo ao trono de Deus. Logo, servir ao trono de Deus é eterno. Presta bem atenção. Pregador de domingo, um dia vai acabar. Professor de EBD, um dia vai acabar. Teólogo, um dia vai acabar. Líder de grupo de louvor, um dia vai acabar. Baterista, tecladista, um dia vai acabar. Missionário, um dia vai acabar. Líder de consagração, um dia vai acabar. Mas servos do trono nunca acabarão. Quando eu me conscientizo que a minha missão de vida é servir ao trono de Deus, eu não me ocupo com aquilo que é passageiro, eu me ocupo com aquilo que é eterno. Tem muita gente na igreja que está apegada com aquilo que é passageiro. O teu cargo é passageiro. O teu título eclesiástico é passageiro. Tu não vai levar isso para a eternidade não, meu filho. Na eternidade não vai ter diácono, não vai ter presbítero, não vai ter pastor, não vai ter teólogo, não vai ter evangelista, não vai ter missionário. Na eternidade só vai ter servos do trono. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai desapegar daquilo que é passageiro e vai se ocupar com aquilo que é eterno. Quando a gente se ocupa com aquilo que é eterno, a gente se prepara para servir ao trono naquilo que Ele quer nos usar. Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão do trono de Deus, cercado por serafins que cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí aquele que está no trono diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías nem sabe qual é a missão. Ele só responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde eu não sei, o que fazer eu não sei, mas se é para servir ao trono, vale a pena. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem tem consciência de estar servindo ao trono, não está preocupado com coisa passageira e temporária. Quem está consciente de servir ao trono, está ocupado com aquilo que é eterno. 2 Coríntios 4, versículo 18, Paulo diz: não nos atentando naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Quem serve ao trono de Deus está ocupado com aquilo que é eterno. Pregar, ensinar, tocar, cantar, evangelizar são atividades passageiras que fazem parte da nossa vida terrena. Mas a essência da vida cristã não é algo passageiro, é algo eterno. A nossa eternidade está em servir ao trono, hoje, amanhã e sempre.
Hoje estamos servindo ao trono, amanhã vamos continuar servindo ao trono de Deus. E quando partirmos para a glória, adivinha a que seremos promovidos? Vamos servir ao trono na eternidade. Servir ao trono é missão eterna do povo de Deus. Primeiro propósito que o cristão tem em relação ao trono de Deus: prestar serviço. Agora, segundo propósito que todo cristão tem em relação ao trono de Deus: prestar contas. A gente serve ao trono de Deus, mas haverá um dia em que vamos também prestar contas. Todos nós vamos prestar contas ao trono de Deus. Olha que coisa curiosa. Se você lê Apocalipse capítulo 4 e Ezequiel capítulo 1, você vai notar que são passagens semelhantes, porque tanto Ezequiel quanto João estão tendo uma visão idêntica, inclusive na mesma condição. Ezequiel estava junto aos cativos, lá no rio Quebar. João estava junto aos presos na ilha de Patmos. Em Ezequiel 1, Ezequiel vê um trono com um arco-íris em volta, seres com 4 rostos, que são rosto de homem, de boi, de águia e de leão. E nesse contexto ele vê um trono que representa o governo de Deus. João tem uma visão idêntica. O trono que João vê também está cercado por um arco-íris, também tem pedras preciosas como vistas em Ezequiel, e também tem animais com rostos de homem, de boi, de águia e de leão. Ou seja, eles estão vendo a mesma cena. Mas o que essa cena representa? Ezequiel estava no cativeiro. Os seus compatriotas foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, talvez os judeus pudessem pensar: nós estamos fora da terra prometida, então estamos fora da jurisdição divina, como se Deus só governasse apenas na Palestina, na terra prometida, não governasse em Babilônia. Só que Ezequiel vê um trono de Deus com uma característica especial. A Bíblia fala que Ezequiel vê que o trono tem rodas. E as rodas eram rodas que giravam uma dentro da outra. E essas rodas tinham olhos. Por que Ezequiel está vendo o trono de Deus com roda e com olhos? É para ele entender e o seu povo entender que o trono de Deus não estava estagnado num lugar. Ele se movimentava para lá e para cá. Como quem diz assim: Deus governa na Palestina, mas Deus também governa na Babilônia. Não importa para onde o meu povo vá, onde o meu povo estiver, o meu trono se movimenta, ele governa para lá e para cá. E esse trono que se movimenta para lá e para cá tem olhos que enxerga tudo. Ou seja, não tem como fugir do trono de Deus. Para onde você for, onde você estiver, você tem um Deus que governa, que é soberano e cujo trono se estabelece em qualquer canto para onde você estiver. Logo, tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, um dia vamos prestar contas ao trono. É importante lembrar isso porque algumas pessoas pensam que o trono de Deus está aqui na igreja. E aqui na igreja somos muito santos, somos muito devotos, somos muito dedicados, somos muito espirituais. Achamos que quando vamos para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a festa dos amigos, para a rodinha de amigos da faculdade, a gente acha que lá estamos fora da vista de quem está no trono. Só que o trono de Deus, para a tristeza de alguns, tem roda. O que significa que ele se movimenta para lá e para cá. Deus te observa aqui e para onde você for, o governo de Deus continua te acompanhando. E todos nós, um dia, vamos prestar conta de nossos atos àquele que está no trono. Eu sei que o mundo que a gente vive parece que o mal está prevalecendo, porque o mal cresce cada vez mais, aumenta a corrupção, aumenta pecado, aumenta a desonestidade, aumenta roubo, aumenta a violência, e parece que Deus, que está no trono, não vai fazer nada. Ele vai.
quando as pessoas menos esperarem, o trono branco vai se manifestar. E todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, inteligentes ou ignorantes, brancos e negros, todos vamos comparecer ao trono de Deus para prestar conta de nossos atos. E agora é hora de nós refletirmos como é que está a nossa vida diante daquele que está no trono de Deus. Salmo de número 1, versículo 5, o salmista fala: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 11, 21, ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. O mal não ficará sem castigo, os ímpios não ficarão sem castigos, porque o trono de Deus que se manifesta, que se movimenta, um dia vai cobrar conta de cada um de nós. Apocalipse 20, 11, 12 diz que todos, grandes e pequenos, serão julgados por Deus. E olha que coisa tremenda, a Bíblia fala que quando o trono se manifesta, abrem-se os livros. A gente está acostumado a lembrar do livro da vida, né? Porque o livro da vida é aquele que a conferência é simples. Quem tiver com o nome no livro da vida, vida eterna, salvação. Quem não estiver com o nome no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Só que não é só esse livro que ele vai abrir. A Bíblia fala aqui, abrem-se os livros. Por que tem que abrir vários livros? Porque nos livros estão escritas as nossas obras, as nossas palavras, nossos pensamentos. E tudo vai ser julgado por aquele que está no trono. Sabe essa nossa língua, que a gente ama falar o que bem entende? Que a gente com muito orgulho diz assim, eu falo o que bem entendo. Eu falo o que vem à cabeça. Falei mesmo, pronto e acabou. Sabe esse nosso orgulho que temos de falar aquilo que a gente bem entende? Pois é, Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Sabe esses pensamentos que temos, que a gente alimenta, que a gente incentiva, que a gente nutre com aquilo que a gente fala, que a gente ouve, que a gente conversa? Pois é, teu pensamento também vai ser julgado. Romanos capítulo 12, versículo de número 16, a Bíblia fala: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Sabe esse segredinho que a gente coloca debaixo do tapete, achando que não vamos prestar conta? Romanos 2,16 diz que um dia Deus vai julgar os segredos dos homens. Sabe o que é que Deus vai julgar quando me avaliar como pregador? Não é a minha oratória, não é o meu conhecimento teológico, não é a minha eloquência. O que Deus vai avaliar quando me julgar enquanto pregador, 1 Coríntios 4, versículo 5, ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. E quando ele vier, trará à luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios dos corações. Se Deus vai manifestar os desígnios dos corações, ele não está nem aí para a minha oratória. Ele não está nem aí para a minha eloquência. O que ele vai julgar é o segredo, é o desígnio do meu coração. Se eu subir nesse púlpito com vaidade, com exibicionismo, com avareza, com a ganância, é isso que o juiz vai julgar. Nossas boas ações podem enganar muita gente, mas não enganam o Supremo Juiz. Porque nossas boas ações encantam quem não nos conhece. Quando atravessamos a rua e damos uma esmola para um mendigo, a esmola que damos ao mendigo pode impressionar muitas pessoas, mas não impressiona aquele que tem olhos como chama de fogo e que sabe muito bem com que intenção a gente pegou aquela moeda para dar. 1 Coríntios 9, 16 e 17, Paulo diz: se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Agora, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Se de má vontade, apenas uma dispensação me está confiada. Deus vai cobrar de todos nós, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas intenções. Então, prepare para você um dia prestar conta ao trono de Deus. Romanos, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo diz: todos havemos de prestar contas a Cristo. Romanos 14, 10. Tu, por que julgas a teu irmão?
tu, por que desprezas teu irmão? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Logo, se nós vamos prestar contas ao trono, que é um conselho, esquece a vida dos outros. Esquece a vida dos outros. Para de julgar o erro dos outros, porque naquele grande dia do trono de Deus, você não vai prestar conta dos erros de ninguém, é do teu, é da sua vida, é da sua conduta, é do seu comportamento. Então esquece o vizinho da direita e da esquerda, só estenda a tua mão para ajudar e só abre a tua boca para abençoar, porque nossas falhas também vamos prestar conta àquele que está no trono. Primeiro propósito, servir ao trono. Segundo propósito, prestar contas ao trono. E terceiro propósito, e eu encerro, qual é o terceiro propósito da vida cristã em relação ao trono de Deus? Um dia, nós vamos nos assentar junto ao trono de Deus. Nós servimos, prestamos contas, mas um dia vamos nos assentar junto ao trono de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 21, Jesus prometeu a Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mateus 19, 28, Jesus disse: em verdade vos digo que na regeneração o Filho do Homem se manifestará e se assentará no trono da sua glória. Também vós vos assentareis sobre 12 tronos. Existe uma promessa para a igreja: aqueles que vencerem vão se assentar junto ao trono de Deus. O que isso significa? Significa que o Apocalipse não é tragédia, não é para nos amedrontar. Apocalipse é um livro de esperança. E qual é a esperança? A esperança de que um dia o mal vai ser vencido e Deus vai exaltar a sua igreja. Sabe qual é a nossa esperança? Apocalipse 17 e 18, a Bíblia fala da Babilônia, que é a grande prostituta. No capítulo 19 aparece uma noiva. Olha que coisa curiosa. Capítulo 17 e 18 é sobre uma prostituta. Capítulo 19 é sobre uma noiva. Sabe o que acontece com a prostituta? Apocalipse 18. Caiu a Babilônia. Sabe o que acontece com a noiva? Vinde às bodas do Cordeiro, porque a sua noiva preparada já está. No final, a imoralidade cai, o pecado cai, a prostituição cai, e o que vai prevalecer para a eternidade é o casamento, é a pureza, é a atitude de alguém que tem verdadeira comunhão com Deus. Haverá um dia em que o mal vai ser superado e que Deus vai exaltar o seu povo para a glória do seu santo nome. Agora, isso tem uma implicância importante, que é: essa promessa é só para quem hoje está disposto a sofrer pelo Evangelho. Vou repetir: a promessa de ser exaltado por Deus é reservada a quem hoje está disposto a sofrer pelo Evangelho. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia fala: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que receberam poder de julgar. Vi as almas dos que foram degolados pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, não receberam sinal nas suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo, ou seja, só se assentam no trono aqueles que sofrerem pelo Evangelho, aqueles que derem a sua vida pelo Evangelho, aqueles que se dedicarem ao Evangelho. Essa promessa não é para qualquer um. 2 Timóteo 2, versículo 12 diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Romanos 8, 17, Paulo diz: nós somos filhos e somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que se com ele padecemos, é porque também com ele seremos glorificados. Logo, a promessa para ser exaltado, para se assentar junto ao trono de Deus, é para quem suporta, é para quem lida com a dor, é para quem não desiste apesar do sofrimento. Me perdoe, não é para aqueles que desistem por qualquer coisa. Não é para aqueles que desistem de seguir a Cristo só porque o irmão cruzou o seu caminho e não te deu bom dia, boa tarde, boa noite ou paz do Senhor.
não é para aqueles que desistem do evangelho só porque teve uma assembleia, uma reunião na igreja e a decisão tomada não foi a da sua preferência. A promessa não é para aqueles que desistem por qualquer besteira. A promessa não é para aqueles que recuam por qualquer besteira. O evangelho não tem uma mensagem romântica, bonita, para dizer para você que é um desistente, um apóstata, que abandona a fé. A mensagem do evangelho não é uma mensagem doce para você. A mensagem do evangelho é: Deus não tem prazer naquele que recua. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem volta atrás. Deus não tem prazer em quem abandona a fé. Deus não tem prazer em quem se afasta do caminho dele. O prazer de Deus está em quem persevera. Mateus 24 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena suportar a dor, meu irmão. Vale a pena suportar calúnia, fofoca, disse-me-disse, intriga. Vale a pena suportar mal olhado. Vale a pena suportar inveja. Vale a pena suportar traição. Vale a pena suportar gente que puxa teu tapete. Vale a pena suportar gente que te difama, que te calunia. Se é pelo evangelho, vale a pena ir até o final, porque quem padece com Jesus vai ser exaltado com Jesus. Nosso propósito de vida é: um dia vamos nos assentar no trono. E tem outra coisa. Quem tem a esperança de se assentar no trono, não briga por cadeiras aqui de baixo. Quem almeja assentar-se no trono, não briga por cadeiras aqui de baixo. Quem muito se preocupa com as cadeiras daqui de baixo, com os títulos aqui de baixo, não entendeu que o alvo maior de um cristão representa algo que é superior a tudo que essa terra pode oferecer. Quem almeja assentar-se no trono de Deus, ou junto ao trono de Deus, não está com o coração preso a cadeiras aqui de baixo. Isso é coisa de fariseu. Mateus capítulo 23, versículo 2, Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Versículo 6, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Os fariseus amam a proeminência. Os fariseus amam os títulos. Os fariseus amam o poder, porque eles estão presos a cadeiras aqui de baixo. Quem tem a expectativa de sentar-se junto ao trono de Deus, não está disputando, não está brigando, não está ocupado com cadeira aqui de baixo. Cadeira aqui de baixo é passageira. O trono de Deus é eterno. As cadeiras aqui de baixo, você pode sentar por um tempo e alguém te fazer se levantar dela. Mas o trono que Deus reservou para você, ninguém te arranca de lá. As cadeiras aqui de baixo, até Deus pode dar e uma hora tirar. A Bíblia fala em Daniel 5, versículo 20, quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real. Deus está falando que tirou Nabucodonosor do trono por causa da soberba. Lucas capítulo 1, versículo 52, diz: depois, ou tirou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aqui embaixo existe a dança das cadeiras. Uma hora você ocupa, outra hora você tem que desocupar. Só que tem gente que quando ocupa fica com o coração tão preso que não quer largar de jeito nenhum. E tem aqueles que nunca sentaram e que sonham sentar naquela cadeira. Quando você entender que a nossa missão de vida é um trono muito maior, você não vai se preocupar com nada disso, meu irmão. Enquanto você estiver aqui, você vai fazer com excelência aquilo que Deus te mandar fazer. Você vai ocupar com excelência o lugar que Deus te colocar para ocupar. Mas o teu coração não vai ficar preso às cadeiras aqui de baixo. Quem almeja o trono lá de cima, não se preocupa com cadeira aqui de baixo. Eu quero que em nome de Jesus você lembre que você serve a alguém que está no trono.
Um dia você vai prestar contas àquele que está no trono. E se você for fiel, creia, um dia ele vai te convidar para sentar-se junto a ele no trono. Quantos recebem esta palavra? Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Teu Deus é soberano. Teu Deus é dono de todo o poder. Teu Deus é dono de toda a glória. E o teu Deus ainda governa essa terra. O teu Deus ainda é soberano sobre o universo. O teu Deus não largou o controle das coisas. O teu Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor e a adoração. Aquele Deus, eu quero ecoar o que os serafins disseram a ele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que está no trono merece receber todo louvor. Se você concorda com isso, se coloca de pé. Deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Se você pode, coloca a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, nós nos dirigimos nesse momento não a qualquer um. Nós nos dirigimos àquele que está no trono de Deus. E fazemos isso não por rebeldia, não por abuso, não por insubmissão, não. Nós fazemos isso por ousadia, porque a tua palavra nos dá essa ousadia. É a tua palavra que diz que devemos com ousadia adentrar ao trono da graça, a fim de recebermos ajuda em tempo oportuno. É com essa ousadia que nos dirigimos ao nosso Deus, soberano, criador, dono de todo poder. É com essa ousadia e confiança no que Cristo fez por nós, que nós clamamos pelo teu nome. O Senhor esteve presente em todo esse culto, afinal, tudo que foi feito aqui foi para a tua glória. Então, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor recebeu o louvor e a adoração digno que o teu nome merece receber, nós pedimos também que do teu trono flua refrigério, renovo, fortalecimento para cada um dos teus filhos. Não deixa, Pai, que o teu povo saia desse culto vazio. Não deixa que o teu povo saia desse culto fraco, cansado, frustrado. Não, Senhor. Se o teu trono esteve entre nós, recebendo toda a adoração, que do teu trono flua graça, unção, poder e autoridade, que nos sustente por toda essa semana. Pai, em nome de Jesus, nos faça sair daqui renovados, fortalecidos, refrigerados, Senhor. Nos faça sair daqui renovados, nos faça sair daqui agraciados, alimentados, nutridos com a tua palavra, porque queremos caminhar um pouco mais e queremos, Pai, continuar servindo a Ti. Pai, em nome de Jesus, anula nosso ego, anula nosso eu, anula, Senhor, ofusca o nosso brilho humano, que não seja, Pai, nosso brilho a brilhar, mas que todo brilho que resplandecer de nós, que venha da Tua glória, que seja o Senhor brilhando através de nós. Não queremos nada para nós, Senhor. Como disse o salmista, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome, Senhor. Ao teu nome da glória. Ao teu nome, Senhor. Ao teu nome da glória. Que o Senhor receba a adoração que é devida ao teu santo nome. Que o Senhor receba a adoração que a tua igreja te prostra. Porque esta igreja é a tua noiva. Esta igreja é a tua serva, esta igreja é a tua embaixatriz, esta igreja, Senhor, é a tua missionária, esta igreja é a tua enviada, esta igreja é a tua casa, e a tua promessa é que esta casa seria edificada sobre a rocha. Então, Pai, em nome de Jesus,
nos guarda debaixo das tuas potentes mãos e nos ajuda a caminhar um pouco mais, porque queremos continuar servindo, adorando, cultuando aquele que está assentado no trono. A ti seja toda adoração, a ti seja toda honra, toda glória, todo louvor. O teu nome seja exaltado em nosso meio, o teu nome seja exaltado pela tua igreja, o teu nome receba a adoração que merece receber, que em nome de Jesus que desapareça os homens, que desapareça, Pai, o brilho humano, o brilho do dirigente, do pastor, da pastora, do pregador, do cantor, do instrumentista, que desapareça o nosso rosto, o nosso brilho, e que em nós e através de nós só resplandeça a tua glória. É o que oramos a ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.